Olá, tudo bem com você? Meu nome é Lidiane Genski e esse é o canal Imobiliarizando Direito. Hoje eu vou falar sobre portaria virtual. Para falar sobre esse assunto que é super atual, o pessoal sempre tem muita dúvida, eu convidei o Dr. Gabriel Zambrini, advogado trabalhista e imobiliário, para estar aqui com a gente hoje. A gente vai trocar muitas ideias sobre esse assunto. Dr. Gabriel, muito obrigada pela sua presença. Obrigado, eu que agradeço pelo convite e essa oportunidade. Bom, portaria virtual, como eu acho que todo mundo sabe, é o pessoal que acaba coordenando, fazendo o controle do acesso lá do condomínio, não de forma presencial, mas sim através de um sistema, né? Então, normalmente, seu visitante vai, toca o interfone e quem atende é o pessoal que está lá na equipe da empresa, interfona para o seu apartamento, enfim. É uma modernidade, vamos dizer assim. Alguns condomínios entendem como um grande benefício por causa da redução de custos, alguns outros não gostam tanto porque estão acostumados com o pessoal, com o porteiro, controlador de acesso que está lá. Mas hoje aqui não é muito objetivo a gente falar se é bom ou não, mesmo porque depende de cada condomínio, depende de cada perfil. A gente queria trazer aqui para vocês algumas características e também tirar algumas dúvidas aí de perguntas frequentes. Então, primeira coisa, se aconteceu algum problema, né, alguma emergência, por exemplo, outro dia o portão ficou aberto e não fechava mais e não tinha o porteiro lá, não tinha o controlador de acesso no local e inclusive o portão da garagem, isso aconteceu também tudo junto. Então, primeira coisa, ver a questão da empresa de manutenção de portões também. Outra coisa, é muito importante para qualquer problema que aconteça aí com a sua portaria virtual, que antes de ser contratado seja feita uma análise detalhada no contrato, porque é no contrato que vai estar dispondo todas essas saídas. Ah, aconteceu uma urgência, para quem que eu ligo, quanto tempo a empresa vai estar lá, o que eu tenho que fazer, quais são as recomendações. E é importante que isso seja passado também para todos os moradores, né? Não só síndico, conselho, porque muitas vezes o pessoal do conselho ou síndico não estão no condomínio, acontece algum problema, é super indicado que cada um realmente saiba o que fazer. Bom, outra dúvida muito frequente também é no caso das assembleias, né? O síndico, eu quero mudar, acho que é interessante mudar para portaria virtual. E aí, eu posso tomar essa decisão sozinho como síndico ou eu preciso levar para a assembleia? E é aconselhado, até diria que é praticamente obrigatório que o síndico leve esse assunto para a Assembleia, porque é uma mudança na dinâmica, uma mudança nos costumes, uma mudança no custo, tudo bem que é uma redução, mas mesmo assim é uma mudança. Então é importante que a decisão sobre essa mudança não fique somente sob a responsabilidade do síndico e do conselho, mas da Assembleia. E a necessidade de algum quórum específico, maioria absoluta, 2/3? Não, não há nenhuma previsão legal, a menos que na sua convenção esteja especificado que para esse assunto precisa ter um quórum específico, então realmente a decisão é por maioria dos presentes lá na Assembleia que está discutindo esse assunto. Temos também vários aspectos trabalhistas que envolvem essa questão da troca da portaria pela portaria virtual. Então, eu queria saber, doutor Gabriel, fala para gente qual que é a exigência que alguns sindicatos trazem para os condomínios que vão fazer essa troca. Certo. Nesse caso são dois, porque nós temos o Sindicom e o Sindiprév. O Sindicom, que é o sindicato dos condomínios, e o Sindiprév dos prestadores de serviço. Porque quando a gente fala da portaria virtual, a gente está falando de uma terceirizada, né? Então, normalmente, o condomínio ele já tem os funcionários próprios dele, e ele vai fazer a contratação dessa terceirizada para que ela possa gerir essa parte. Então, ela vai trazer essa modalidade da portaria virtual, como você bem disse, traz uma redução de custo. Só que, para quando vai acontecer essa alteração, eles têm que manter 2 funcionários por posto, né, e pagar uma indenização de 10 pisos salariais da categoria. Se Nossa, ele sendo do condomínio, então 10 pisos da Sindicom. Se for, ele já fazia parte da Sindiprév, da prestador de serviço. Então, 10 pisos salariais da Sindiprév. tá, Esse é um aspecto. ótimo. Mas então vamos lá. Então, se o condomínio, eu sou o síndico, eu quero alterar para
portaria virtual, além dessas questões de assembleia e tal, eu tenho que estudar esse assunto realmente, como que é, porque esses sindicatos trazem essa obrigação. Então, eu não posso trocar, de acordo com as normas do sindicato, sem pagar os 10 pisos salariais. É isso para todos os funcionários, mas Isso. só para os próprios, Isso. certo? Então, vamos supor, se o condomínio tem lá 10 funcionários próprios, então o condomínio vai ter que pagar 10 pisos, ver a categoria deles, para cada um o valor de 10 pisos. Isso. E tem que manter 2 também. Então, na realidade, conforme o sindicato, o condomínio pode demitir 8 e ficar obrigatoriamente com 2. E ser realocado em outra função, para Tá, justamente ter a prevalência de manter o emprego deles, tá. né? Tá certo. Mas e me conta uma coisa. Sei que tem uma discussão se realmente essas normas do sindicato valem mais do que a lei ou não. Como que está isso na prática? Porque eu não vejo muitos condomínios pagando esses valores. Como que está acontecendo? A gente tem que se ater que também na CLT tem a previsão de que a convenção coletiva ou o acordo coletivo prevalece sobre a lei, né? Ou seja, então os sindicatos eles podem convencionar e vai ter uma força maior do que a própria lei. Então isso acaba acontecendo, mas não é recomendável que os condomínios não paguem essa indenização, porque numa eventual ação trabalhista contra o condomínio, e for comprovado isso, eles terão que indenizá-los nessa medida. Então, ainda pode haver uma discussão jurídica no processo se alguém entrar com uma reclamação trabalhista, mas pelo que você está me falando, já é mais pacificado nos tribunais que esse acordo coletivo, que essas regras vão predominar sobre a lei, é isso? Isso, exatamente. Então, é super importante para você, síndico, que quer fazer a troca para a portaria virtual, verificar todos esses aspectos legais, consultar a sua administradora, consultar o seu jurídico, porque se você tem funcionários próprios, existe essa regra aí desses 2 sindicatos. Então, é preciso trazer todo esse panorama para a Assembleia, até para avaliar essa questão dos custos. Agora, se os funcionários são todos terceirizados, não há esse problema, certo? Então, pode fazer a rescisão, só obedecendo o que está lá no contrato, e depois da aprovação em Assembleia, trocar para virtual, é isso? Exatamente. Tá bom. Doutor Gabriel, muito obrigada pela sua presença. Aí, muito interessante esse assunto que você nos trouxe. E já te convido para você participar de outros vídeos com a gente. Eu que agradeço a possibilidade e estamos à disposição. Então, por hoje foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E não esquece, se inscreve no canal, dá o seu like, compartilha e segue Imobiliarizando no TikTok e no Instagram. Tchau, até o próximo vídeo.